cocinha.
ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma celebração especial de Natal. Vamos todos juntos adorar o nome do Senhor e relembrar esse tão grande ato que foi o nascimento do nosso filho amado Jesus. Peço que se coloque de pé. Vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas na tua presença. Nós somos pecadores, somos servos pecadores, precisamos do teu perdão, precisamos da tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Venha nos visitar neste momento, Pai, que nessa celebração que o Senhor possa se fazer presente aqui no nosso meio, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações, Pai, que o nosso coração possa transbordar de alegria para a honra e para a glória do teu nome. Seja o teu nome glorificado neste momento. É a oração sincera que nós fazemos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus,
Deus. Movemos assim, Isaías 53. Vamos louvar a Senhor de todo o nosso coração. Oh
usando a vida do pastor ao ministrar, Deus, o teu querer para esta noite. A vida do teu filho, Senhor. Esta oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Peço para o louvor ficar aí só um minutinho. Quero saudar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os amados a estarmos em pé. Vamos cantar aquele que é santo para sempre, porque é Ele que estabelece os reinos, é Ele que destitui os reinos, é Ele que estabelece todas as coisas, todo o governo do mundo está nas suas mãos. Tudo foi feito por Ele. Glória a Deus. E nada do que foi feito sem Ele não seria feito. Então, nosso santo para sempre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dEle. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui, para falar que Ele é santo, santo, santo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com este louvor. Cante de todo o seu coração. Ele é santo para sempre. Porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu. O nascimento de Jesus não foi por um acaso. O nascimento de Jesus foi para perdoar os nossos pecados. Se foram, e os que hão de crer.
Evangelho segundo o que escreveu Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 18. A versão da minha Bíblia aqui é a Nova Versão Internacional, então eu vou ler junto com os irmãos que está projetado aqui. Diz assim a palavra do Senhor: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará luz a um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, graças te damos, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos na tua presença. Como é bom estar, Senhor, aos teus pés, ó Pai. Como é bom te servir. Como é bom exaltar o teu nome, cantar louvores a ti, Senhor. Porque só o Senhor é digno disso. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, Senhor. Porque não há salvação se não for através de Jesus. E nós te louvamos por o Senhor ter providenciado, Senhor, essa tão grande bênção para as nossas vidas, que foi Jesus, que se fez homem, morreu por nós, ressuscitou, perdoou os nossos pecados. E nós te louvamos, Senhor, porque foi através desse ato de tão grande amor é que nós fomos salvos. E bendito seja o teu nome. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, através da tua palavra, Senhor, que acabamos de ler. Abra o nosso entendimento, para que, Senhor, o teu amor, a tua obra, a tua fé seja aumentada nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos seguir caminhando, servindo ao Senhor com alegria, com dedicação. Por isso nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus amados, o texto que nós lemos fala de um acontecimento histórico maravilhoso. Eu vou pedir só para trazer um copo d'água para mim, por favor. De um acontecimento histórico maravilhoso. E chega essa época do ano, as pessoas se reúnem, as famílias se reúnem, as casas são enfeitadas. É um momento bonito, não é verdade? Se nós formos olhar, é ou não é? Obrigado, viu, querida? Os irmãos, dá licença só um pouquinho. É um momento bonito, né? Nós vemos aí a cidade toda iluminada. É bonito aos olhos. E cada um, se for perguntar nessa época do ano, as pessoas têm uma história para contar. Uma história bonita de Natal. Uma história que todos estavam reunidos junto à mesa e começam a relembrar essas situações. As reuniões em famílias.
as pessoas começam a ficar mais emocionadas. As pessoas começam a ficar também mais complacentes com as outras pessoas, mais generosas. Tudo isso faz parte. Mas, meus amados, o nascimento de Jesus é muito mais do que isso. O nascimento de Jesus não é tão somente uma bela ceia, não é uma casa bem enfeitada, não é emoções, não é nada disso. Não é o contar das histórias, porque o nascimento de Jesus foi um fato histórico que mudou totalmente a vida da humanidade. Que, no entanto, o calendário, para se determinar certos tipos de coisas, se diz o quê? Antes de Cristo e depois de Cristo. Veja só como que o nascimento de Jesus mudou totalmente a história da humanidade. Mas, meus amados, o que nós conhecemos como Natal, e eu quero deixar uma coisa aqui muito bem clara para todos, que nós temos a plena consciência que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós temos essa plena consciência. Jesus não nasceu em dezembro, nós temos essa consciência. Mas a palavra Natal, ela significa o quê? O que significa Natal? O que significa Natal? Participem, pelo amor de Deus. O que significa Natal? Nascimento. Que, no entanto, às vezes as pessoas falam assim, você é da cidade de Natal, qual cidade de Natal que é a sua? A minha cidade de Natal é São José dos Campos, né? Aqui pertinho. E tantos outros irmãos. Então, Natal significa nascimento. E, meus amados, o nascimento de Jesus não começou ali em Belém. Não se deu ali em Belém, não começou em Belém. O nascimento de Jesus começou na eternidade do Senhor. Porque Deus já tinha estabelecido um plano para resgatar a vida do homem. Então, o Senhor, antes de tudo existir, antes de tudo acontecer, já estava estabelecido na eternidade que Jesus nasceria para salvar a vida do homem. Já estava estabelecido. Então, meus amados, o nascimento de Jesus não foi uma decisão de homens. Não é algo momentâneo. Não foi isso. Não foi estabelecido esse plano por pessoas. Esse plano foi estabelecido por Deus. É uma ação divina no tempo. Deus, ele resolve entrar no meio da história do homem. Jesus deixa todo o esplendor da sua glória. Ele mesmo sendo Deus, nasce de uma mulher e começa a habitar no nosso meio. Ele toma a água que nós tomamos, sente a sede que nós sentimos, sente as nossas dores, sente as nossas dificuldades. Ele vê toda a nossa situação. Mas, meus amados, a verdadeira história do Natal é uma história de redenção do homem. A verdadeira história de Natal foi para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Então, meus amados, nós, como servos do Senhor, nós temos que falar dessa tão grande entrega, desse amor incomparável, desse nascimento maravilhoso que foi por mim e foi por cada um que está aqui nessa noite. O nascimento de Jesus não foi um acaso da história. Não foi. O nascimento de Jesus foi uma providência do plano de Deus para trazer o homem para perto.
Porque, meus amados, o nascimento de Jesus começa na eternidade, porque lá em Jeremias, o Senhor vai dizer na sua palavra assim: com eterno amor te amei. Veja só. Então, Jesus, antes mesmo dele nascer, se ele fazer de homem, ele já me amava, já te amava. Esse amor eterno. E foi por causa desse amor eterno que ele deixou tudo na sua eternidade, para nascer da semente da mulher. Veja só que todos nós nascemos da semente do homem. Mas Jesus, ele nasce da semente da mulher para mostrar que era o que estava sendo gerado do ventre de Maria, era o plano de Deus, era do Espírito Santo. Não era coisa de homem. E nós vamos ver que José se preocupa com isso. Maria estava prometida para casar com José. Então o anjo vai e visita ela e fala para ela: olha, você vai conceber. Mas ela fala assim: mas eu não conheço homem nenhum. E o anjo fala para ela: não se preocupe, porque o que vai estar gerado em você é do Espírito Santo. Você será agraciada entre as mulheres. Veja o papel dessa mulher. Um papel fundamental para que todos nós nessa noite pudéssemos estar aqui, louvando aquele que é santo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados, José então, ele se preocupa com Maria. E aí, o Senhor, em sonho, um anjo chega para ele e fala: olha, não temas em receber Maria. Não temas. Porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Não temas em receber ela. E veja só, meus amados, que esse ato, antes de Jesus nascer, veja só o que Deus faz na história. Deus move todas as coisas para que tudo ocorra conforme a sua vontade. Para que Jesus nasça exatamente conforme foi dito pelos profetas. Porque, meus amados, se nós formos ver desde Gênesis até chegar no Novo Testamento, tudo vai se falar a respeito de Jesus. Tudo vai apontar para Ele. Tudo aponta a sua vinda. Tudo aponta que Ele ia resgatar o homem. Então, meus amados, Jesus, Ele não pode ficar de lado. E é o que muitas pessoas têm feito. E infelizmente muitas pessoas só se lembram de Jesus nessa época do ano. E quando lembra? Passa um ano inteiro vivendo uma vida torta, uma vida em desobediência, uma vida em conflitos, mas chega nessa época do ano, a pessoa fica boazinha, né? Tudo bem que antes tarde do que nunca, mas isso não pode ser passageiro, isso não pode ser momentâneo, não foi para isso que Jesus nasceu. E meus amados, Jesus, Ele é uma promessa que se cumpriu para todos nós. Para todos nós. Porque aquele que era nascido da semente de mulher, ele viria para esmagar a cabeça da serpente. E ele veio para isso, para esmagar a cabeça da serpente, para resgatar a minha vida, para resgatar a vida dos irmãos, dos laços do pecado, das amarras do pecado que nos prendia. Mas Jesus quebrou todas as cadeias, quebrou todas as correntes. E meus amados, Deus preparou o mundo de uma tal forma que o Império Romano naquela época era um império que, olha, nada se comparava ao poder que aquele império tinha na época. Nada se comparava.
Era o império que abria as estradas, estabelecia cidades. Era um império que reinava com mãos de ferro e fazia de tudo para ampliar cada vez mais o seu império. Mas tudo isso foi uma providência do Senhor. Tudo isso, nada escapou do controle de Deus. Tudo o que aconteceu foi por ação do Senhor. Que, no entanto, Jesus, ele não nasceria em Belém. Mas o Senhor, como ele intervém no tempo, como nós cantamos aqui, como ele é santo para sempre, tudo está nas tuas mãos, é ele que estabelece todas as coisas. O que ele fez? É como se fosse um alistamento nosso da época. José, ele foi chamado para ir para Nazaré, para Belém. Então ele teve que ir para lá. Mas repare os irmãos que José poderia ter ido sozinho? Sim ou não? Poderia, não poderia ter deixado Maria quietinha ali? Mas naquela época, uma mulher grávida, solteira, era uma coisa terrível. Era uma coisa vergonhosa, né? Então José, com todo o cuidado e o temor, porque a palavra fala que ele era um homem justo, com todo temor, pegou Maria, vamos comigo. E levou Maria junto com ele. E quando chega ali então, Jesus nasce, e a palavra fala que não havia lugar para ele na estalagem. Veja só os irmãos. Belém significa o quê? Casa do pão. E o pão da vida não tinha lugar na casa do pão. Veja só os irmãos. Não havia lugar para Jesus. Mas Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos médicos, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, nasceu silenciosamente. Sabe quem foi avisado do nascimento de Jesus? Os pastores que estavam apacentando o seu rebanho, cuidando do seu rebanho durante a noite. O anjo apareceu a eles e falou: olha, eis que trago novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Os pastores naquela época eram os mais desprezados dos homens. Eram pessoas sem significância nenhuma para a sociedade. Assim como nós. Qual significância nós temos para a sociedade? Nenhuma. Mas, meus amados, nós recebemos a boa nova. Jesus nasceu, louvado seja o nome do Senhor. Nós recebemos essa notícia, Jesus nasceu. E isso foi para nós uma nova de grande alegria. Meus amados, o Verbo, ele se fez carne nesse momento e habitou entre nós. E a palavra fala lá em João 1,4, diz assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa maravilhosa. Jesus veio habitar entre nós. E nós vimos a glória de quem? A glória dele. Que coisa maravilhosa. E meus amados, esse texto nos ensina algumas coisas que eu quero comentar com os irmãos. Que foram 3 reações distintas ao nascimento de Jesus, que perduram até hoje. E uma delas foi a reação de Herodes. Quando ele ficou sabendo que Jesus nasceu, chegaram para ele e falaram assim: olha, nasceu o rei dos judeus.
E Herodes era um homem cruel, era um homem terrível. Era um homem que tinha fome por poder. O desejo dele ardente por poder era coisa assim, muito, terrível. Ao ponto dele matar os próprios familiares por causa de poder. Veja só os irmãos. Então, quando Jesus nasceu, ele viu o quê? Jesus como uma ameaça. Olha, nasceu Jesus, eu quero saber aonde é que ele está. E ele estabeleceu um decreto para quê? Para matar todas as crianças. Para matar. De tão terrível que era esse homem, com medo de perder o poder. E meus amados, hoje não é diferente. Quantas pessoas ignoram, quantas pessoas não permitem Jesus nascer na sua vida por causa de poder? Por causa de querer ser mais. Quantas pessoas têm deixado de lado viver uma vida maravilhosa com Jesus por conta de querer ser reconhecido por outras pessoas? Quantas pessoas? E meus amados, se tem algo que acaba com a vida do homem, é o tal do poder. O poder afasta o homem de Deus. O poder faz o homem ficar cego espiritualmente. E Herodes era assim. O sentimento de ameaça dele era tão grande, que quando os magos passaram por Jerusalém, ele pegou e falou assim: olha, quando vocês o encontrarem, me avise, porque eu também quero ir adorá-lo. Ele queria adorar nada, ele queria matar Jesus. E quantas pessoas têm feito isso, matando Jesus por causa de poder? Quantas pessoas têm feito isso? Meus amados, o homem que é governado pelo medo, que é governado pela ânsia de poder, o fim dele é triste, é a morte. E os irmãos vão ver que Herodes, ele acabou morrendo. O plano dele de matar Jesus falhou miseravelmente. Herodes morreu, mas aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vive para sempre. Jesus continua vivo até hoje, louvado seja o nome do Senhor. Herodes passou, mas o nosso Jesus está vivo. E todos os anos, chega nessa época do ano, nós temos que dizer: Jesus vive. Jesus está vivo. Não há poder humano que derrube o seu reinado, porque o reino de Jesus é eterno. A segunda coisa foi os estudiosos da época, os religiosos da época, os fariseus, saduceus, que quando Herodes perguntou, e os magos também perguntou para eles: olha, nós viemos adorar o Messias.
Eles sabiam onde Jesus havia nascido. Projeta para mim Miqueias 5:2, por favor. Eles sabiam onde Jesus havia nascido. Que, no entanto, quando os magos perguntam, eles vão na Escritura, na palavra, e falam, olha, ele vai nascer em Belém. 5:2. E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles sabiam aonde Jesus ia nascer. Olha, Jesus vai nascer em Belém. Ele nasceu em Belém. Os religiosos conheciam as Escrituras, sabiam que o Redentor do mundo viria, mas ficaram totalmente indiferentes. Ficaram totalmente indiferentes. A cidade de Jerusalém para Belém, onde Jesus estava, sabe quantos quilômetros tinha aproximadamente? 10 quilômetros. Não é nem uma maratona. Não é nem uma meia maratona. Mas eles estavam totalmente diferentes. Não foram adorá-lo. E quantas pessoas permanecem diferentes a Jesus? Conhecem dele, sabem a sua história, sabe o que ele pode fazer, mas continuam indiferentes a ele. Não, eu não quero me envolver. Não, esse negócio de servir a Jesus não é para mim. Não, que isso? Eu ir adorar, não é comigo não. Para quê? Né? Para que eu vou me envolver com isso? Por quê? Meus amados, nós não podemos estar indiferentes ao nosso Salvador. Muito pelo contrário, nós temos que nos envolver cada vez mais com Ele. Ele nasceu por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Veja só os irmãos, Ele nasceu, sabe, antes mesmo de você ser gerado. Ele já te amava muito tempo antes. Eles estavam perto, geograficamente, porque 10 quilômetros é perto, não é verdade? Mas espiritualmente estavam longe de Cristo. E quantas pessoas hoje estão dentro das igrejas, achando que está perto de Jesus, mas está totalmente longe. Não teve a experiência de Jesus nascer verdadeiramente no seu coração. Quantos estão passando por isso? Quantas pessoas entram dentro das igrejas e saem, muitas vezes até pior do que entrou? Quantas pessoas vêm com a sua vida cheio de coisas, amarras, cheio de religiosidade e permanece nisso, não quer mudar de vida? Não quer se envolver. Não, o meu relacionamento com Jesus é só até certo ponto. Passou disso, eu não quero. Os religiosos da época agiram da mesma forma. Mas a palavra fala que os magos, não conforme a tradição fala aí que eram 3. A Bíblia não cita isso, que eram 3. Nós não sabemos quanto é. A gente só sabe que é mais de 1. Porque está no plural, certo?
Mas a Bíblia não fala quantos eram. Mas eram homens que eram instruídos em quê? Em astronomia. Eles observavam os astros, as estrelas, né? Eles tinham um profundo conhecimento em matemática, em ciência. Eram homens que estudavam muito. E eles chegaram então em Jerusalém e perguntaram: aonde é que nasceu, né, o rei dos judeus? Onde que nasceu o Messias? E foram buscar na palavra. Olha, é em Belém. E eles foram até lá. A palavra fala que quando eles chegavam lá, eles entraram na casa. Então Jesus já não estava mais na manjedoura. Já estava em casa. Não foi algo rápido. Alguns historiadores dizem que poderia ter levado pelo menos 2 anos para eles chegarem até lá. Pelo menos. Mas a palavra fala que quando eles chegaram lá, o que eles fizeram? Adoraram. Eles adoraram a Jesus. Não adoraram a José, não adoraram a Maria, adoraram a Jesus. E meus amados, esses somos nós. Que procuramos o Senhor na palavra. Que queremos estar adorando o nosso Jesus. Que queremos estar perto com Ele. Que não quer ficar distante. Os magos percorreram uma longa jornada para estar ali ao lado de Jesus. Para levar a sua adoração, o seu louvor. E esses somos nós. Viemos de uma longa jornada. Uma jornada que nós enfrentamos muitas vezes adversidades. Como eles enfrentaram. Que Herodes falou para eles: olha, quando vocês encontrarem o menino, me avise que eu vou lá também. E quantas vezes os Herodes da vida se levantam para tentar nos enganar? Quantas vezes? Para tentar fazer acordo conosco. Mas, meus amados, nós não fazemos acordo com os poderes desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não desistimos de buscar a brilhante estrela da manhã. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E meus amados, quando eles estavam ali, eles receberam uma orientação: olha, vocês não voltem pelo caminho que vocês vieram. E meus amados, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, nunca mais volta pelo mesmo caminho que veio. E assim foi com a nossa vida. Jesus nasceu no nosso coração, nós tivemos um encontro com Ele, e nunca mais nós voltamos pelo mesmo caminho. Porque hoje nós caminhamos na presença do Senhor. Então, meus amados, o nascimento de Jesus, ele marca um ponto da história maravilhoso. Um ponto da história de restauração, de comunhão, de aproximação. Por isso que lá no verso 23, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco.
Durante muito tempo, antes de Jesus nascer, 400 anos, o povo se sentiu só, abandonado. Talvez alguns nem sentiram falta do falar de Deus. Mas quando Jesus nasceu, Deus, mais uma vez, se colocou à disposição do homem para resgatar a vida dele, para resgatar as nossas vidas, para estender a mão, nos colocar de pé, para falar que nós jamais estaríamos sozinhos novamente, mas que que seria um Deus presente em todos os dias da nossa vida. Jesus nasceu para nos aproximar do Pai. Jesus nasceu para mudar o rumo da nossa história. É como eu disse, o caminho que nós trilhávamos quando Jesus nasceu e nós conhecemos Ele, nós nunca mais voltaremos por aquele mesmo caminho, porque agora nós trilhamos o caminho de Jesus. Nós trilhamos o caminho dos céus. Então, meus amados, o nascimento de Jesus não é tão somente comemorações, abraços, não. É muito mais do que isso. Marca a mudança de uma história na minha vida e na sua vida. E essa mudança, meus amados, foi uma mudança maravilhosa e eterna. Porque o Natal que o mundo prega aí fora é um Natal de comércio. É uma data específica. É um Natal de consumismo, as pessoas consomem, gastam até o que não tem para presentear as pessoas, entra em dívida. Olha o que se tornou. É como eu disse, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós sabemos disso. Mas cabe a nós, nesse período, falarmos que Jesus nasceu para salvar o homem. Cabe a nós fazermos isso. Porque ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele nos salvou dos nossos pecados. Ele nos salvou daquilo que nos condenava à morte. E nos deu vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Natal para nós, meus amados, não é um comércio. Nós não adoramos o dia. Nós não celebramos enfeites. Nós não celebramos a comilança, as festas. Não celebramos isso não. Nós adoramos aquele que é e aquele que reina para todo sempre. Ele sim é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado. Jesus Cristo. Para encerrar, aproveite essa data. Se você ainda tem um parente, um familiar, um amigo que não serve ao Senhor, que está distante de Deus, que está como no primeiro caso que eu citei, está com ânsia de poder, porque as pessoas, por status social, por tudo, ignoram que Jesus Cristo vive. Se naquela época já ignorava, imagina hoje. Né? Que Jesus nasceu para mudar a história da vida dele. Fala para ele que Jesus nasceu para dar um sentido novo para a vida dele. Deus interveio na nossa história, meus amados. Ele poderia muito bem deixar do jeito que está, não poderia? Ele é Deus, não é verdade? Mas como Ele ama a minha vida, como Ele ama a vida dos irmãos,
Ele interveio na história, enviou seu Filho para nascer, para estabelecer o reino dos céus, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, para nos mostrar um caminho de eternidade, para nos dar a paz que só Ele pode nos dar. Porque Isaías vai falar a respeito de Jesus, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não tem coisa maravilhosa, meus amados, que ser dirigido pelo maravilhoso Conselheiro. Não tem coisa melhor do que ter um Deus forte ao nosso lado, que batalha as nossas batalhas, que nos coloca de pé, que nas nossas fraquezas Ele nos levanta, Ele nos restaura. Um Deus que nos deu de graça a eternidade. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus, louvado seja o nome do Senhor. E não tem coisa melhor de ter essa paz que excede todo o entendimento. A paz que só Jesus pode dar. Foi para isso que Ele nasceu. Então, nós não poderíamos deixar de anunciar esse Jesus maravilhoso que nos tem feito tão bem. Aquele que semeia o ódio como Herodes semeou, que buscou o poder, passou. Os religiosos passarão, mas Ele permanece para todo sempre, porque Ele é eterno. E nós, se permanecemos com Ele, viveremos com Ele para sempre também, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Como está de pé? Deus.
Tu és o meu Deus. Meus amados, esse culto só está acontecendo porque Jesus interveio na nossa história. Nós estamos aqui por causa dele. Ele é o motivo da nossa alegria, da nossa adoração. Tudo é por causa dele. O que seria da nossa vida sem o nosso Jesus? O que seria da humanidade se Jesus não tivesse nascido? Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus interveio na história. E hoje nós podemos dizer: Senhor, vim para adorar-te. Vim para prostrar-te, Senhor. Vim para dizer que o Senhor é o meu Deus, que não há outro Deus além do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, nós te adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso tesouro, é o nosso bem maior, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor interveio na nossa história. Senhor, assim quando Jesus nasceu no nosso coração e nós conhecemos verdadeiramente, o nosso caminhar nunca mais foi o mesmo. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque hoje nós podemos experimentar das maravilhas que só o Senhor pode nos dar. A alegria, a paz, a direção, o cuidado, coisas que o homem jamais poderia nos proporcionar. Mas só o Senhor, através do teu Filho Jesus, é que pode nos proporcionar isso, Senhor. E nós te louvamos por essa alegria infindável, por esse amor incomparável que o Senhor tem para conosco, por esse cuidado que o Senhor tem. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. E o nosso coração se alegra, Senhor, porque estamos findando mais um ano. Mais um ano está se passando, Senhor. E louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor nos manteve de pé. O Senhor nos sustentou. E bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Por isso, Senhor, nós te adoramos. Por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a tua igreja e sobre todos os teus servos, Senhor, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados, podeis assentar. Gostaria só de passar um aviso para toda a igreja. Conforme eu falei ontem, esse ano o feriado caiu numa quinta-feira, né? Dia 25 é uma quinta-feira. E muitas pessoas aproveitam esse feriado de Natal para visitar os seus familiares. E isso está corretíssimo. Tem que se fazer isso mesmo. Visite os seus familiares, abrace eles, fale de Jesus para eles. Fala que Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Fala que Jesus pode dar um novo sentido à vida, porque tudo está nas mãos dele. Tudo pertence a ele. E mediante a isso, muitas pessoas vão viajar, né? E está corretíssimo isso. Então, mediante tudo isso, nós não teremos culto próximo final de semana, tá? Nem sábado e nem domingo. Então, os irmãos aproveitem para viajar, estejam com seus familiares, estejam com seus amigos,
Deseje um Feliz Natal para eles. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. Viu? Abrace, diga que Jesus ama e diga que você ama Ele também. Viu? Aproveite esse momento em família, porque é algo maravilhoso. Tá? Então, próximo final de semana nós não teremos culto. Eu vou pedir para Fran, tá, Fran? Comunica todos os dias, para que ninguém fique sem saber que nós não teremos culto aqui no final de semana. Tá bom? E eu já quero aqui, em nome da igreja, em nome da minha família, desejar a todos um Feliz Natal. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Jesus continue presente nas nossas vidas, reinando, que Ele seja o centro de todas as coisas. Que Ele continue cuidando de nós, cuidando da nossa família, cuidando da nossa saúde, cuidando principalmente para que nós estejamos em pé na presença dEle. Que nós não venhamos a nos desviar, mas que a nossa fé seja aumentada cada vez mais. Amém? Deus abençoe os irmãos. Para quem for viajar, boa viagem, vá com cuidado. A estrada está perigosa, está todo mundo aí, né, doido para chegar. Não tenha pressa, vai devagarzinho. Como diz a minha mãe, devagar também é pressa, né? E aí, dia 31, nós estaremos aqui reunidos para começar mais um ano na presença do Senhor, né? Que o nosso culto será às 10h30 da noite. Estaremos aqui reunidos para passar a virada do ano de joelhos na presença do nosso Deus. Amém? Deus abençoe, meus amados. Boa semana para todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.